Oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica, formada em Relações Públicas e hoje responsável pela comunicação da Rede Conhecimento Social. A gente está aqui a convite do pessoal da Fomenta para compartilhar um pouquinho de uma proposta de campanha e atividade para vocês, educadores e gestores, que estão enfrentando o desafio de pensar atividades à distância para crianças e adolescentes. Hoje a gente está com parte da nossa equipe para esse bate-papo. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Jéssica. Bom, eu sou a Arica, sou diretora da área de projetos da Rede Conhecimento Social. A gente coordena e executa os projetos que passam pela rede. Oi, meninas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marisa, eu sou cientista social e sou diretora executiva da Rede Conhecimento Social, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com produção e disseminação de conhecimento como ferramenta de gerar mobilização e transformação social. A gente tem basicamente duas frentes de atuação, uma que é a produção e disseminação de pesquisas, geralmente construídas de forma participativa ou colaborativa, com o objetivo de instrumentalizar organizações, tomadores de decisão, pessoas que atuam em campos temáticos específicos, a melhorarem as suas estratégias, se fortalecerem nas suas tomadas de decisão. Tem uma outra frente de atuação, que é a de formação e disseminação de metodologias de construção de conhecimento colaborativo, grupos, pessoas, organizações aprendam a conhecimento em diversas formas para gerar engajamento nos seus territórios ou com as suas causas de trabalho específicas. E para justamente compartilhar uma dessas metodologias que a gente tem trabalhado e disseminado, que é o Crianças, que nasceu no âmbito do Observatório da Primeira Infância daqui de São Paulo, parceria da região de São Paulo com a Fundação Bernardo Ollier. Parte dessa plataforma, além dos indicadores que estão lá disponíveis, existe uma seção especial para dar voz para crianças, e a metodologia foi desenvolvida para justamente a gente poder potencializar essa perspectiva das crianças como observadoras da cidade. Pouquinho sobre o que a Má está contando. Essa metodologia, o Olhar das Crianças, a gente pensou muito na perspectiva de tentar adaptar uma metodologia que a gente já conhecia, que era o Photo Voice, para trabalhar com as crianças. Então, a gente faz uma pergunta para a criança e ela tem que registrar as respostas dela através de fotografia, através de imagens. Então, a gente transformou isso, que era uma campanha aberta, pública, pelas redes sociais, em oficinas, né? Então, a nossa oficina a gente já usou em diferentes contextos e situações, diferentes personagens estavam envolvidos, e a gente transformou ela numa metodologia bastante flexível, mas ainda assim ela tem um núcleo de 3 etapas que a gente respeita em todas as oficinas que a gente desenvolve. E é disso que eu vou falar um pouquinho agora. A gente tem, entre as etapas, a primeira é a de sensibilização. É aquela que a gente senta com a criança, senta com o adulto que estiver desenvolvendo a oficina junto com a gente e vai conversar, explicar o que é aquele momento que a gente está criando. Qual é a proposta dessa oficina? Tem alguma pergunta essa oficina? Como é que ela vai acontecer? Ela vai tirar foto como? Né? É uma máquina? É um celular? É um tablet? Como é que ela vai funcionar? Qual é o circuito que ela vai poder fazer para tirar essa foto? Qual é o espaço que ela tem para tirar essa foto? Então, a gente, nesse primeiro momento, é conversa, né? Conversa, crianças desenhando junto com a gente sobre o que elas estão começando a pensar sobre esse assunto. A gente já desenvolveu essa pesquisa no SESC, por exemplo, onde tinham os pais ou cuidadores das crianças que estavam lá circulando, a gente chamava para as oficinas. Então, nesse momento, a gente sentava com os pais, conversava com eles no sentido muito de orientá-los a não interferir no olhar daquela criança sobre alguma coisa, né? Porque a gente adulto tem algumas visões já pré-estabelecidas, as crianças não. Então, às vezes a gente acha alguma coisa feia e a criança nem sempre ela está olhando para aquela coisa, para aquele elemento daquele objeto que a gente está olhando. Às vezes ela está percebendo uma outra coisa, uma outra situação. Então, a gente pede para deixar muito aberto esse olhar da criança e exercitar a escuta.
A gente adulto precisa aprender a escutar as crianças. Então, esse é o momento muito da nossa orientação em relação aos pais e em relação às crianças. Aos pais, aos educadores, dependendo de quem está ali naquela oficina. Segundo momento, a gente tem a expedição. A expedição, ela pode acontecer num território amplo. Vamos numa oficina com crianças de escola, vamos trabalhar ao redor da escola com as crianças. Vamos sair com elas, tirar fotos sobre o que elas acham daquele espaço, o que elas acham do caminho que elas fazem da casa até a escola, ou se for num espaço interno, um equipamento como os abrigos, que a gente já trabalhou, inclusive, como é que as crianças observam aquele equipamento, os serviços prestados para aquela criança. Então, ela pode, através de fotografia, registrar o que ela pensa sobre aquele equipamento. A gente, normalmente, tem uma pergunta, né? Então, as crianças desenvolvem a resposta dessa pergunta, se elas gostam ou não daquilo que elas estão vendo, o que elas mais gostam, o que elas menos gostam. E, a partir disso, a gente tem um terceiro momento, que é a curadoria. É quando a gente senta com a criança e escuta novamente ela. Então, vocês vão ver que são vários processos de escutas, mas escutas ativas, né? Então, nesse momento, nós adultos paramos para olhar as fotos com elas e elas vão contar um pouco para a gente a história daquelas fotos. Por que ela tirou aquela foto? O que ela gostou ou não daquela foto? Ou qual que é o nome daquela foto? Às vezes, dando nome para aquela foto, a gente consegue perceber as percepções, as delicadezas do olhar daquela criança sobre aquela imagem, né? Que às vezes pode para a gente estar... a gente nem percebe. Né, tirou foto de uma plantinha. Mas a plantinha estava dentro de um outro contexto, que é o que mais importa para aquela criança, mas ela tirou uma foto micro. Então, a gente tem essas 3 etapas. Normalmente, a gente faz adaptações para os espaços que a gente vai desenvolver e com os atores que a gente vai trabalhar. Tá? Então, esse é o núcleo duro da nossa oficina. E pensando, então, né, nessas possibilidades que essa metodologia tem, e diante do atual momento, em reflexões e conversas na rede, a gente chegou na conclusão que seria possível utilizar da metodologia Olhar das Crianças para estimular uma conversa, diálogos, né, de adultos com crianças e adolescentes sobre o atual momento, sobre a questão do isolamento social. Então, pensando nisso, a gente propôs uma campanha que gira em torno da pergunta: de que você gosta de brincar em casa? E pensando e retomando esses 3 passos que a Arika comentou, seria, então, uma questão, uma atividade em que o adulto chamaria a criança e desafiaria ela a tirar fotos para responder: de que você gosta de brincar em casa? Nesse segundo momento, a criança com o celular na mão sairia para explorar a casa e registrar quais são as atividades e as brincadeiras que ela tem realizado nesse momento, né, durante essa rotina de distanciamento e isolamento social. É importante comentar aqui que é interessante que essas fotos não sejam produzidas, sejam bem naturais, sejam dos espaços, dos objetos, tentando evitar que apareçam outras crianças, outras pessoas, o rosto, para que realmente ali seja um momento de registro dessa criatividade, dessa apropriação do espaço e dessa adaptação da rotina. E, num terceiro momento, a criança mostraria para os adultos quais foram as fotos feitas e explicaria o porquê de cada uma dessas fotos e também daria nomes a isso. E esse é um momento em que os adultos podem estimular muita reflexão a partir de perguntas, para realmente exercitar essa escuta ativa. Na nossa proposta de campanha, a gente tem utilizado as hashtags dentro do Instagram para rastrear essas produções, esses registros e fotografias, mas a gente acredita que é uma possibilidade que as ONGs, os educadores e gestores dessas organizações promovam essa atividade, esse diálogo com as crianças e adolescentes, com essa mesma lógica, com esse processo da atividade. Eu acho legal esse momento, porque quem que está em casa com a criança, né? A gente espera que as crianças estejam em casa, se preservando, nesse momento de isolamento social. Então, quem está em casa com a criança? É um adulto. E, às vezes, a criança está no celular, o adulto está fazendo as tarefas dele do dia a dia, mas não há esse diálogo, né? Ou esse diálogo está um pouco
cansado já, né? A gente já está há mais de um mês nessa rotina, né? Então, às vezes, pode ser uma forma de gerar uma conversa familiar, né? Uma conversa de sentar com a criança, a avó conversar com o neto, o pai e a mãe conversar com a criança, mas de ter um pouco mais de interação e de construção de alguma coisa, né? Porque às vezes também pode ser uma coisa que a criança queira praticar mais vezes. Então, acho que é legal esse momento. Só para complementar, a Arika, né, é uma interação induzida, né, na verdade, para uma reflexão crítica, né? Então, ela não é só uma conversa. A ideia é que a gente possa colocar as crianças para interagir com os adultos, mas no sentido de promover uma reflexão sobre o contexto, né? Então, na fase de curadoria, é importante sempre problematizar, né? Entender por que a criança quis tirar foto daquele brinquedo ou daquele espaço que ela gosta de estar brincando. Será que isso mudou? Porque a gente está vivendo esse período de isolamento social. Então, fazer perguntas para ir estimulando essa reflexão e entender o que está se passando na cabeça da criança ou do adolescente nesse momento, né? E para a gente aqui na Rede Conhecimento Social, é importante dizer que sempre que a gente faz esse processo, né, do olhar das crianças, o que a gente produz com isso, né? Qual que é o resultado desse processo? Tem várias dimensões de resultado, né? Tem uma dimensão de resultado com a própria criança, que é, às vezes, ela aprender a mexer com uma câmera fotográfica, ela ser escutada, ela sentir que está colocando alguma coisa, uma produção dela para ser visível para outras pessoas, né? Tem também uma dimensão de resultado com os adultos que interagem com aquela criança, né? Então, muitas vezes a gente escuta, nossa, nunca tinha parado para olhar para o caminho da minha casa até a escola com meu filho, ou eu nunca tinha pensado que poderia dizer para a gente, mostrar para a gente quais são as coisas que precisam ser melhoradas aqui no equipamento, né, a partir das fotografias. Então, tem vários aprendizados dos adultos nesse processo de interação. E para a gente, que aqui da Rede de Conhecimento Social, né, que recebe esses materiais, a gente transforma isso em relatórios, né, em materiais para serem divulgados e publicados. Então, no caso daqui de São Paulo, a gente já tem um relatório que foi entregue para a Prefeitura de São Paulo, e se transformou aí num material importante para a construção do Plano Municipal da Primeira Infância, né? Também existem outros relatórios que foram feitos, né? E disponibilizados publicamente. A gente faz apresentações para justamente mostrar a importância da voz para a criança, né, em diferentes contextos e diferentes situações, porque a gente acredita que crianças e adolescentes devem ser protagonistas das suas vidas, né, enfim, do que é oferecido para elas dentro de casa, dentro de uma escola, dentro de um abrigo, ou na cidade como um todo. Daí acho que a importância de pensar como que vocês, né, das organizações, gestores ou educadores, podem se apropriar dessa metodologia, né? Considerando o momento atual, o desafio que a gente está vivendo de fazer tudo à distância. Então, a primeira vez que pensou a metodologia era uma atividade à distância também, né? Era uma campanha parecida com o que a gente está promovendo agora, essa campanha que a Jéssica explicou. Depois a gente fez isso de uma forma mais presencial, a partir de oficinas, mas a gente está num momento de mostrar que é possível fazer esse processo totalmente à distância também, seja de uma forma mais resumida, como na campanha, né? Que depois a gente pode passar mais informações para vocês sobre como participar dela, mas também a partir de formações que a gente possa fazer mais aprofundadas para que se faça o percurso todo dessas etapas da metodologia que as meninas falaram, de forma a ser uma atividade que as organizações incorporem aí na sua prática, né? Então, tem alguma pergunta que seria importante, né? Vamos gerar debate sobre algum tema específico, vamos promover uma reflexão.
A gente quer compartilhar essa metodologia para que todo mundo possa trabalhar com ela de forma mais aprofundada também. Exato. Bom, e aí eu acho que fica o convite, né, para todo mundo. Em breve a gente vai disponibilizar um vídeo falando sobre tudo, com mais conteúdo, né, falando sobre a metodologia, sobre como você pode adaptar ela ao teu objetivo, né, ao teu contexto, com os atores que você trabalha. Então, acho que vai ser bem legal, a gente faz esse convite para vocês. E para quem quiser e se interessar em receber mais materiais sobre essa nossa metodologia e também avisos, como a Arika falou, dos próximos vídeos, preencha o formulário que vai estar aqui no link da descrição desse vídeo e acompanhe também a gente e as redes da Fomenta para ficarem por dentro de tudo. E da Rede de Conhecimento Social também. A gente costuma usar a hashtag Conhecimento Transforma, então você pode acessar tanto a hashtag quanto nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Um bom proveito da atividade e bora lá escutar as crianças. Obrigada. Tchau!